Olá, pessoal, seja novamente bem-vindo a mais uma aula do professor Alain. E, no nosso caso, hoje estamos aí com a parte de projeto de sistema elétrico de potência, né? No curso técnico em eletrotécnica. O professor Alain vai estar acompanhando o desenvolvimento das atividades e está também explicando novamente a situação de aprendizagem, passando parte do conteúdo para vocês. E está falando sobre aí a nossa avaliação do SAEP no próximo sábado, ok? Que será no dia 19, ok? Vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as nossas atividades.
Pessoal, sem mais demoras, então, dando continuidade aqui, né, com projetos de sistemas elétricos de potência, nós temos aqui a atividade um, atividade 2 e a atividade 3. E aqui nós temos também o nosso SAEP, que vai acontecer no dia 19, que é aqui no sábado, né? Certo? Vai ser nesse sábado, tá bom? E aí, o professor Alan vai estar acompanhando vocês aí nessa avaliação, certo? Beleza? Essa avaliação do SAEP, né? Que faz uma avaliação não só sua, mas de todo o sistema aí, né? Educacional aí, levando em consideração a parte de educação à distância, presencial, da escola e das máquinas e equipamentos que são utilizados também, ok? Não precisa se preocupar que você não vai ser prejudicado por causa disso, não, certo? Então, é uma prova que faz uma avaliação geral, ok? Certo? Essa parte de projeto de sistema elétrico de potência, nós temos aí, já está finalizando, né? Essa turma, graças a Deus, né? Aí você vai estar, né? Temos também, né? Tanto homem como mulher também participando aí da turma, né? E aí você terminando, você vai ser um técnico em eletrotécnica, técnica em eletrotécnica, né? Certo? Onde você pode assinar até 800 kVA. Então, 800 kVA é muita coisa, tá, pessoal? E nesse caso, você terminando o curso, você pegando esse seu certificado, não deixe para depois, para a última hora. Já pegue, faça lá a sua inscrição no CFT, que é o Conselho Federal aí dos Técnicos, ok? E aí você faz isso tudo online, você entra lá no CFT lá e ele vai solicitar lá identidade, CPF, endereço, aí o histórico do seu curso, né? E o certificado também. Aí você faz tudo online, você pega, só vai colocando lá, depois você colocou lá no, digitalmente lá, né? Não, na internet. Você pode ir no Xerox da vida aí que o pessoal até te ajuda a fazer, certinho? E aí, nesse caso, você. Aí eles pedem lá, por exemplo, o prazo de 15 dias para estar fazendo aí o seu registro. Fez seu registro, pronto. Você já é um profissional aí altamente capacitado aí para estar participando de vários processos seletivos aí, ok? Mas não deixa para depois, não. E aí, infelizmente, você tem que pagar uma anuidade. Aí essa anuidade você parcela também, ok? Dito isso, então, temos aqui essa última matéria, que é projeto de sistema elétrico de potência. E aí nós temos aí 3 atividades bem simples de fazer. Lembrando que qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato com o professor Alan, certo? Tanto pela plataforma ou pelo WhatsApp, e nós vamos estar acompanhando vocês. Também vocês podem estar perguntando aí, professor Juan, que é o carcará aí, hein? Né? Sistema elétrico de potência, que às vezes ele pode estar auxiliando vocês também no desenvolvimento da atividade. Essa atividade é bem simples aí, onde nós temos aqui, ó, na situação de aprendizagem. Neste caso aí, já 6 alunos enviaram a atividade, né? Certo? Nossa primeira situação de aprendizagem, vocês imaginem o seguinte, aqui eu vou passo a passo, tá, pessoal? Clicando aí, não tem jeito de você escapar, não. Aqui a gente vai passo a passo e explica aqui a situação de aprendizagem para você. Aqui quem sabe faz ouvir. Então você imagina que tinha uma senhorita aí, né? Uma senhora chamada Dona Yasmin Santana. Essa Yasmin Santana, ela começou. Aqui é um contexto, né? E aí eu vou fazer um resumo, porque se eu ler aqui o resumo todinho, passo a passo aqui, não vai ficar aqui a aula inteira. Então você imagina que a dona Yasmin começou, comprou lá uma chácara, e nessa chácara ela começou a fazer a construção. Vamos dizer que ela está construindo sobrado, e ela verificou, o pessoal comentou que devido à carga que ia ser instalada lá, nós chamamos aí, né, uma demanda provável, né? Ela checou e verificou que teria que colocar um padrão trifásico.
que é um medidor trifásico, né? Para realizar ali a medição da sua unidade consumidor. Neste caso, durante o desenvolvimento da sua construção, foi verificado que não tinha energia lá nas proximidades. Neste caso, teria que levar uma rede de distribuição, tanto de alta como baixa tensão, média tensão, para atender a consumidor, que seria ela, ok? E aí, a dona Yasmin, que é o que pede na atividade, tá? Na atividade pergunta assim, olha, em que lugar que foi feita a instalação? A instalação foi feita aí no bairro da Ribeira, Salvador, Bahia. Ok? Bairro da Ribeira, Salvador, Bahia. E quem é que fez aí, né? Quem que é a cliente? Pergunta, quem que é a cliente? A cliente é a dona Yasmin. Aí pergunta assim, quem que é o responsável técnico? O responsável técnico é você. Por exemplo, professor Alain. Um dos melhores é o professor Alain. Dando exemplo. Mas aí você vai colocar o seu nome, tá, pessoal? Certinho? Então, a cliente é a dona Yasmin Santana. O bairro aí é a Rua Domingos Rabelo, no bairro Ribeira, Salvador, Bahia. Dito isso, então, a dona Yasmin foi até a concessionária local, solicitou o serviço, né? Certo? E a concessionária local pediu um prazo aí para fazer a avaliação, para verificar a parte que a gente chama de viabilidade econômica. Ou seja, se realmente compensa fazer esse tipo de instalação. Passando o prazo, ela foi lá e verificou, junto com a concessionária, que esse projeto economicamente não é viável. E ela teria que procurar uma prestadora de serviço local, que é registrada e capacitada para desenvolver esse serviço, certo? E ela teria que arcar com todas as despesas. Neste caso, a dona Yasmin procurou uma empresa chamada J. Menezes. Então tá aqui, ó. J. Menezes. Essa J. Menezes aí é uma empresa de consultoria e treinamento. Essa empresa verificando que teria que montar uma RDU. O que é RDU? Redistribuição Urbana. Ela verificou que era um serviço de grande porte. Neste caso, ela foi procurar lá o Senai da Bahia, que é esse Senai aqui da Bahia. É o Senai de Dezendeiros, ó. Aí, essa empresa procurou e verificou lá a possibilidade de alguns técnicos em eletrotécnica, certo? Falou, por exemplo, com a Glória, né? A Glória e alguns alunos aí, né? Certo? Que estão fazendo curso técnico eletrotécnica aí, ok? Certo? Da sua escola, mas no caso lá na Bahia, né? Para estar acompanhando o desenvolvimento, né? Desse projeto da RDU, que é Redistribuição Urbana. Neste caso, então, os técnicos do Senai, né? Mais a J. Menezes, fizeram o quê? Eles tiveram que realizar um preenchimento de um formulário, né? Está criando um croquis, que é desse projeto, realizar o escopo do projeto e vai ter que estar fazendo o quê? Uma visita em campo. O que é essa visita em campo? Você pensa que eles vão fazer essa visita em campo, está definindo a rua, loteamento, a quadra, quantidade de potência em cada lote, certo?
tipo de poste que vai utilizar, né? Material, como cruzeta, poste. O poste é circular, é duplo T, certo? Né? Qual o poste que vai estar utilizando, certo? Qual a característica do poste? Qual é a simbologia do poste? Está montando aí um projeto referente à nossa RDU, que é a Rede de Distribuição Urbana, certo? Esse projeto ele pode ser feito no CAD, que é o desenho assistido pelo computador, pode ser feito no SolidWorks, pode ser feito aí num software específico para construção de uma RDU. Várias concessionárias têm software específico já para estar desenvolvendo esse tipo de projeto, ok? Não fique pensando que existe só o CAD, não, certo? Tem vários aí softwares que são utilizados hoje em dia para estar montando aí, fazendo esse projeto. Essa equipe foi lá, fez a visita em campo, pegou, fez o levantamento dos lotes, tamanho do lote e a definição das quadras. E você tem que colocar a metragem de cada lote e tá também verificando a possibilidade da potência, de acordo com a descrição. Depois disso, nós temos que fazer o cálculo de queda de tensão, que é a segunda atividade. E na terceira atividade, o que tem que fazer? Nós chamamos de memorial descritivo. Memorial descritivo do nosso projeto simplesmente é você colocar vários detalhes, como norma técnica, introdução, EPI e EPC que vai ser utilizado, certo? Quem que é a cliente, né? Quem que é o responsável técnico, qual que é o título do projeto, que é uma RDU, qual o local que vai estar utilizando, qual o transformador, por exemplo. Transformador que nós vamos utilizar um de 150 kVA, entrada de 3.8 kV, que é 3.800 volts, saída 380 volts, trifásico e 220 volts monofásico para o estado de Goiás, ok? Então você está vendo vários detalhes aí, então você coloca uma introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? Então falei para vocês as 3 atividades que devem ser feitas em projeto de sistema elétrico potência, ok? Dito isso, por exemplo, na atividade, você vai clicar lá, ó, atividade 1, está escrito lá, ó, folha de resposta, né, da atividade. Ah, aí você fala assim, pessoal, e as normas técnicas? Você vai clicar aqui, ó, normas e resoluções, tá vendo aqui, ó? Aí tem tudinho aqui, ó. E aí você pode estar inserindo aí, ó, no seu memorial descritivo. Então aqui você pode clicar aqui, ó, folha de resposta, vai abrir aqui, ó. E aí aqui, ó, após apropriar dos critérios que constam no roteiro para elaboração do projeto, o aluno deve realizar as leituras seguintes com o objetivo de identificar de que forma os materiais a seguir abordam os critérios definidos nesse roteiro. Nesse caso aqui, nós temos, por exemplo, aí a visita em campo. A imagem abaixo representa o loteamento planejado onde o aluno deverá realizar o projeto elétrico. Assim, você deverá, com base nos dados abaixo e no formulário do roteiro para elaboração do projeto, registrar esse formulário todos os requisitos solicitados no roteiro. Então, por exemplo, então nós temos aí os dados do loteamento, avenida com comprimento, largura, ruas, comprimento, 75 metros aqui, ó, largura de 15, a demanda é de 15 kVA,
e o nosso transformador, que vai ser um transformador de 150 kVA, certo? No caso aqui, por exemplo, nós temos o loteamento, tá vendo aqui, ó, lote 1, 2, 3. Isso aqui não foi você que definiu, o pessoal foi lá, com a empresa J. Menezes, mas o pessoal do curso técnico e eletrotécnico visitaram, pegaram uma trena gigantesca, 3 horas da tarde, só rachando, fizeram todas as medições e verificaram aí esse loteamento. Aqui a rua, e lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, o que que você tem que fazer? Fazer o levantamento da potência em cada lote desse daqui e também a medição. Então, por exemplo, dando só um exemplo, pessoal, mas é lógico que vocês sabem fazer. Mas mesmo assim, o pessoal lá auxilia, né? Então, você imagina, por exemplo, que você tem uma medição em metro, que é isso? Fez uma medição de um lote, ó, você mede essa parede, ou mede aqui também. E aqui você mediu, deu 6 metros. Daqui aqui deu 6 metros. Aí você foi lá e mediu aqui também. Aí aqui deu, vamos dizer, 10 metros. E aí, o que que acontece? Então, tem os 6 metros e 10 metros. Aí você fala, não, mas eu quero a medição do lote em metros quadrados. Então, o que que você faz? Você multiplica esse por esse, que vai dar 60 metros quadrados. Por exemplo, tá, pessoal? Eu sei que vocês sabem fazer, mas dando uma dica aí. Dito isso, o que que você vai fazer? Você está com seu loteamento aqui, está com seus dados aqui, ó. Você vai lá, ó. Professor Alanda, explicando aí a situação de aprendizado de vocês, no meu projetinho. Deixa eu achar o meu projeto, achei. Ali, não. Eu cálculo de extensão. Deixa eu pegar o projeto de novo aqui, tá? Não, esse que não. Eu abri aqui, tá? Achar aqui o meu projeto. Aí voltou aqui. Aí, abriu. Então, por exemplo, aqui, ó. Nós temos aqui o nosso loteamento, tá vendo aqui, ó? E aqui no caso, cada loteamento deu uma metragem de 225 metros quadrados e uma potência de 1 kVA em cada lote, tá vendo? 225 metros quadrados e a potência de 1 kVA em cada lote. E aí nós temos aí quadra 1, quadra 2, quadra 3 e quadra 4, ok? Essa é a nossa primeira situação de aprendizagem que você deve fazer, indicando aqui a potência e também a metragem. Para isso, eu indico também que você coloque o seu cabeçalho. Qual é o cabeçalho? Por exemplo, nós temos aqui, ó,
Por exemplo, ó, projeto de redistribuição urbana, 13,8 kV. Proprietário aqui, ó, é a dona Yasmin Santana, lembra? Certo? E aí nós temos aqui, né? O projeto está sendo feito por quem? Por você que está do outro lado da telinha, e você pega e coloca os seus dados aqui também. Isso aqui nós chamamos de cabeçalho, pessoal. Então, obra elétrica aí para loteamento, né? Proprietária, no caso é a dona Yasmin Santana. Projeto, né? Responsável técnico é você. Eu coloquei aqui a turma de eletrotécnica, ok? Aí coloquei aqui, por exemplo, a área do loteamento 10 mil metros quadrados, a área de cada lote 225 metros quadrados, quantidade de lotes e a carga estimada aí, né? Individual de 1 kVA. E aí, seguindo a norma técnica NBR 5410, né? Com atualização 2004, ok? Lembrando que tudo está sendo baseado em NTC 0805. Então, explicando aqui nossa primeira situação de aprendizagem, você deve levar em consideração a potência em cada lote e a metragem em cada lote, ok? E não esqueça de colocar também seu cabeçalho. Dando continuidade, pessoal, não se esqueça que no cabeçalho a gente coloca projeto de RDU. Pessoal, mas o que é o RDU? RDU é redistribuição urbana. Redistribuição urbana, ok? Dona Yasmin foi lá, montou seu empreendimento, que está construindo aí, né, o seu sobrado, e aí ela precisa de um padrão trifásico para ser colocado lá e também precisa aí de levar energia até esse padrão trifásico. No nosso caso, estamos fazendo essa montagem, né, da redistribuição urbana com a chegada de 13,8 kV, sai de 380 volts barra 220 volts, ok? Dito isso, que é a nossa primeira situação de aprendizagem, nós temos a segunda atividade. Voltando lá na nossa sala de aula, aí você volta aqui, ó, segunda atividade. Vou ampliar para vocês, tá bom? Falei sobre a primeira atividade e aqui é o nosso envio da primeira atividade. Lembrando que você tem que pegar o nosso loteamento e colocar os valores como 225 metros quadrados. E a potência aqui também em kVA, que é o que eu passei para vocês. Certinho? Agora vamos para a nossa segunda atividade. Nossa segunda atividade é sobre o cálculo de queda de tensão. Para o nosso cálculo de queda de tensão, nós temos aqui, por exemplo, elaboração do projeto da redistribuição urbana, né? E aí nós temos a planilha para o cálculo de queda de tensão, processo de origem, código do transformador, o endereço lá da dona Yasmin, né? Certo? Tensão primária, 13,8 kV, tensão secundária, 380 volts barra 220, alimentador, subestação, período de carga. Então, a representação gráfica aqui do nosso circuito transformador. Aí aqui eu faço dessa forma, mas você pode fazer da forma que você quiser. Por exemplo, ó, eu pego aqui, ó, jogo lá no paintbrush da vida. E aí colo ele aqui, ó. Vou lá no meu projetinho.
Aqui. Nesse projeto tem vista de frente, transformador, tá vendo aqui, ó? Onde tem os detalhes da chave fusível. Você quer a chave fusível, tá? Chave fusível, com os fusíveis tipo cartucho. Temos aqui a nossa cruzeta, ok? Tá bom francês aqui. Temos o jumper, né? Tem o transformador, a parte superior é a tensão primária e a parte inferior é a tensão secundária. Onde aqui nós temos o neutro, a fase A, B e C, também conhecido como fase R de ST. Teste. Pegando o neutro em qualquer fase, vai dar aproximadamente 220 volts, ok? E medindo de uma fase para outra, vai dar 380 volts. A nossa saída aqui é subterrânea, certo? E temos também sistema de aterramento, que é um aterramento de segmento, com 3 hastes aí para o aterramento, chamado aí de haste de cobre, copper rod ou cantoneiro, mais barato cantoneiro. E aí você interliga as hastes com uma cordoalha com um conector tipo parafuso. E aí você está vendo aqui no tracejado, o aterramento sobe e vai interligado no transformador. Ok? Além disso, temos a vista de cima, que mostra os detalhes, posicionamento em 30 graus da chave fusível, tá vendo aí? Ó? Para evitar o curto-circuito. Certinho? E a ligação aí, né? Certo? Do transformador. Essa é a parte superior. Nessa parte superior ainda você tem a possibilidade de ver aqui, ó, a ligação da ligação secundária, né? Onde você tem aí 380 volts. Barra 220 volts. Certinho? Então, falei para vocês aqui da vista de frente, vista de cima, e aí você tem vista lateral direita e lateral esquerda. Mas mesmo assim, você consegue ver os detalhes aí, por exemplo, do conector parafuso fendido. Aí a distância no mínimo aí, ó, de 80 centímetros. Mínimo aí da altura, tá vendo aqui? Aqui no caso, pessoal, isso aqui é uma rede compacta, tá? Ok, mostrando aqui para vocês, tá? Aqui, no caso da calçada, temos aí, né, a volta de folga, né? Não pode esquecer da altura aqui para evitar aí algum problema em questão do cabeamento que passa na rua. E aí, temos aqui do outro lado, beleza? Aí aqui, ó, você pode fazer a seleção. Representação gráfica do circuito transformador. Isso vem aqui, ó. Beleza, ó, ficou legal. E aí, aqui ele pede também, né, o trecho, a carga no final do trecho, o momento elétrico aí, que é acima aí
Da distância, você tem a queda de tensão, condutor projetado, unitário e a queda de tensão. Ok? E aí, o que que você faz? Você pega aqui, ó. Vou mostrar já uma tabela para vocês. Aí. E aí nós temos aqui, ó. Essa é a segunda situação de aprendizagem, tá? Então nós temos aqui o trecho A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, e aí vai. Esse trecho foi definido quando o pessoal foi lá, pessoal. Eles pegaram, fizeram as medições, temos trecho A, B, C, D, E, F, G, tá vendo? Com a distância aqui, né? Certo? E temos que fazer um cálculo de queda de tensão. Por que que a gente tem que fazer o cálculo de queda de tensão? Porque, por exemplo, você imagina que está sendo construído, né, a rede, e nesse caso, você imagina que a casa lá da dona Yasmin Sobrado dela é lá no final do bairro, muito distante, que ultrapassa, por exemplo, 100 metros. E aí, como a distância é bem elevada, o valor de queda de tensão é muito alto, podendo aí danificar os componentes, né, da dona Yasmin. Porque o valor de tensão dos componentes, tipo liquidificador, televisão e outros detalhes, é de 220 volts e pode chegar lá 140 volts, por exemplo. Aí, para evitar esse problema, essa dor de cabeça, o que que faz? O cálculo de queda de tensão. Quando a gente trabalha com material para a instalação da sua casa, por exemplo, nós estamos trabalhando com um valor de tensão abaixo. Nós falamos que é baixa tensão. Por exemplo, nós utilizamos um material chamado cobre. Então, você imagine para a instalação da sua casa lá, né? Nós utilizamos o cobre. O cobre, ele tem uma resistência específica, uma resistividade específica de 0,017 ohms. Só que lá na rede lá que estamos montando, utilizamos cabeamento de alumínio. Nesse caso aí, nós temos que levar em consideração a condutância, né, resistividade específica desse cabeamento, que você vai ver que o material não muda, é alumínio. Então, no parte aqui, ó, é o mesmo, tá vendo? Não muda. E aí nós temos nosso valor final total aqui, ó. Aí você fala, pessoal, mas como é que eu cheguei nesse valor aí? Eu vou ensinar vocês a calcular. Então aqui, ó, por exemplo, o que que você faz? Você vai pegar o valor de KVA por metro, tá vendo aqui, ó? Vou fazer o primeiro, o restante vocês fazem. Aqui é o código, tá? Aqui é a descrição, por exemplo, aí, ó. 3 por 1 por 70 milímetros, 70 milímetros. Ok? E aí, por exemplo, temos aí o trifásico neutro, 70 e 70 milímetros. E aí, nesse caso aqui, ó, a condutância é a mesma. Você vai multiplicar um pelo outro para achar o outro valor. Pessoal, tem como fazer ao vivo aí? Tem, aqui, ó. Você vai pegar, por exemplo, nossa calculadora e vamos pegar aí, né, nosso valor, que deu 1,672 vezes 0,300. 0,64204 aí com a dízimo aí. Aí o que que ele fez? Ele pegou e
resumiu aqui o valor, tá vendo? Certo? Beleza? E aí você vai fazendo o restante. Beleza? Então você pega esse valor, vezes esse valor e baixa nos valores. Ok? Então tá aqui o nosso cálculo aqui, ó. Que é o total no trecho aí. Multiplicou e tem um valor. Então, dito isso, nós fizemos aí o nosso cálculo de queda de tensão. Não se esqueça de, além do cabeçalho, você colocar também no nosso projeto a simbologia, que é a nossa legenda. Por exemplo, nós temos aqui, ó, contorno do pavimento, cabo de baixa tensão, cabo de alta tensão, 3x2, rede compacta. Temos aí, ó, cabo de média tensão. Essa espada aqui, no caso, é a iluminação pública. Aqui é cerca de arame, se caso tiver trilho ferroviário, né? Trem, né? Espaçadores aí, no caso é para alta tensão. Rabicho. Simbologia aí da base do poste que vai ser concretada, né? Então, o poste é fincado e também é concretado. Nesse caso, nosso poste vai ser circular, de acordo com a NTC 01. O jumper a ser executado é aterramento. Aqui é a estrutura compacta mais o transformador, né? Aqui eu tenho um trafo, para-raio e o aterramento, né? E aí você pode verificar que essa simbologia está presente no nosso projeto. Dá exemplo aí, pessoal. Está aqui, ó. Tráfego, mais para-raio, mais aterramento. Temos aqui o nosso porte circular, tá vendo aí, ó, com a base concretada. Iluminação pública, né? Temos aí a característica do nosso poste, o poste que nem eu falei para vocês, ó, é o 9/300. Aqui é para baixa tensão, né? Ok? Todas as características de acordo com a norma técnica. E aqui, ó, segundo a NTC 01, NTC 05, 08, 17 e 18, iluminação pública que a gente está utilizando 0,1 kVA de LED com alto fator de potência e a distância de 50 centímetros do centro do poste ao meio-fio da rua, ok? Então, tudo isso aí de acordo com a norma técnica vigente, ok? Então, por exemplo, você pode entrar lá na internet e digitar lá, ó, NTC 08. E aí tá aqui, ó. Clica em NTC 08 e procura aí queda de tensão. Queda de tensão. Queda de tensão, tá aí, ó. Aí você vai clicando, ó, ele vai aparecer para você lá. Aí a máxima queda de tensão permissível na rede primária em condições normais em operação é de 13%. Aí é utilizado numa tensão de 13,8 kV até 34,5 kV. No nosso caso é 13,8 kV. Tá vendo aqui, ó? 13,8 kV. Certo? Né? E aí fala o tipo de cabeamento, né? Certo? Aí vai falando tudinho aqui, pessoal. Só você pesquisar que você vai achando os dados aqui que você necessita aí sobre queda de tensão. Vai clicando, ele vai aparecendo aí para você tudinho. Certinho?
Então, tudo foi feito de acordo com a NTC 05, 08, 01. Ok? E finalizando a nossa aula aqui, ó, porque o nosso tempo aqui é meio que curto, são umas 3 horas, né, de aula, mas temos apenas 1 hora. E aí, nesse caso aqui, pessoal, lembrando que essa aula fica disponível aqui na plataforma para você, tá bom? E aí, aqui é a última atividade, que é? É o nosso memorial descritivo. É a terceira atividade. E aí, aqui no memorial descritivo, você vai clicar, vai abrir aqui para você, ó. Então, quem que é o proprietário? Só digitar aqui, Dona Yasmin Santana. Dona Yasmin Santana, coloca aqui, ó. O projeto é o do projeto de uma RDU, né? Redistribuição Urbana. A área e o local. Aí tá aqui, ó. Título memorial descritivo do projeto de RDU e do padrão de entrada da unidade consumidora, que no caso é um padrão trifásico. Orientações aí, né? O aluno deve preencher ou alterar os campos em vermelho de acordo com a identificação ou título de campo. Devem ser incluídas informações sobre a identificação do aluno. Então, ou seja, aluno ou aluna, mas você não vai colocar, você pode fazer até em grupo, mas a atividade tem que ser colocada em individual. Então, coloca só o seu nome e envia para mim, ok? Não vai mandar a atividade com o nome de outro cidadão, não. Certinho? Esse memorial descritivo deve caracterizar aí, né, todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada no projeto. E aí o detalhe é o seguinte, já tem várias pessoas que enviaram, né? Certo? E aí você coloca o objetivo, normas aplicáveis, que eu falei para vocês, ó, você entra na situação de aprendizagem, tá lá normas aplicáveis, lá na primeira situação de aprendizagem tá normas aplicáveis, quer ver? Aí as normas aqui, tá vendo? Mas no caso pode estar colocando, por exemplo, a NTC 08, né? Pode estar falando também sobre a NBR 5410. Mas você clicando aqui, você vai ter já as normas e resoluções aí. Onde está esse material? Está aqui no aba aqui, ó. Na sua sala de aula aqui, você vai clicar aí, ó. Normas e resoluções. Essa situação de aprendizagem, então, ela está sendo aí, né, dita para a parte do memorial descritivo. Pessoal, então, fazendo um resumo da aula de hoje, se liga que agora é a hora da revisão. Na nossa matéria de projeto de sistema elétrico de potência, na primeira atividade, você tem que fazer aí o levantamento do loteamento e a potência também de cada lote, ok? Na segunda atividade, você tem que fazer um cálculo de queda de tensão de acordo com o trecho que foi determinado pela equipe. E na terceira atividade, você tem que fazer um memorial descritivo, colocando todos os detalhes do seu projeto de sistema elétrico de potência. Caso você tenha alguma dúvida sobre as atividades 1, 2 e 3, envie a sua dúvida aqui na plataforma para o professor Alan, ou então envie uma mensagem, né, no WhatsApp, que eu vou estar acompanhando vocês aí no desenvolvimento dessa atividade. Não deixe de fazer atividade, principalmente porque essa daqui é a última UC, a sua última matéria. Você não vai deixar de fazer a última matéria, né? Faça a atividade, envie ao professor Alan, são 3 atividades. Envie essa atividade para o professor Alan, que ele vai estar acompanhando você, certo?
ok? No desenvolvimento dessa atividade, para futuramente você ser um futuro técnico ou técnica em eletrotécnica. Desejo a todos aí uma ótima semana, fica com Deus, um abraço e tchau, tchau.